o Luxemburgo quis dizer com isso aí? E dentro das circunstâncias, você vem de 3-0 no Rio de Janeiro e vem de um empate, uma derrota, e aí você chega aqui com um ambiente tenso. Aí você consegue controlar o ambiente, controlar o emocional para que você possa jogar um clássico, e você joga um clássico, empata um clássico que é difícil, todo mundo dava antes. Se eu te perguntar se você acreditasse que o Corinthians ia perder, você ia falar o quê? Então o se, e nós não perdemos. Então antes do jogo poderia acontecer muita coisa, mas é um clássico. E nós não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Então foi um clássico, ameno, suave, daquilo que nós estamos acostumados a ver. E a nível de resultado, não resta dúvida de que um empate, eu até falei para os jogadores, comemorem um resultado no empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais. Então isso é um trabalho que vai crescente, que ele vai estar começando a acontecer. Eu consegui, depois de um resultado, consegui equilibrar o time, eu consegui fazer um trabalho que não é tático, foi um pouco tático, mas que não é técnico, mas também um pouco técnico, não é físico, mas o mais importante era eu conseguir trazer o time de uma derrota 3-0 para ter condições de jogar um clássico, em condições de poder ganhar, empatar ou até perder pelo clássico. Aí, ó, só pra gente passar a palavra pra você, Pascoal, 16,7% de aproveitamento. A verdade é que ele pega uma terra arrasada em vários aspectos, né? Não é justo a gente cobrar qualquer tipo de trabalho em resultado. Mas a entrevista também deixa muita coisa aberta, assim. Eu entendo que ele tá falando muito da questão emocional. Por exemplo, o Michael já jogou melhor, mas ainda pode render mais. O que você entendeu? Bom, eu entendi que ele está tentando, pelo menos nesse primeiro momento, dar um aspecto psicológico melhor para o time. Porque o time vem só tomando borrachada. Então é só ver o passado dele, qual que é? Dois empates e 2 derrotas. Ele não venceu ainda dirigindo o Corinthians. Sim. Isso é trabalho de Vanderlei Luxemburgo? Não é. Não é. O Corinthians vem de uma série de equívocos, de muita coisa errada, de muita atrapalhada, a diretoria toda bagunçada e fazendo tudo errado. E aí, nesse de fazer tudo errado, aposta num time que acredita que o time vai render e o time não rende. Porque sai de um treinador autoritário, tenta colocar alguém para dar uma amenizada no ambiente, consegue no primeiro momento, mas depois percebe que ele precisava de pulso para controlar o ambiente. E ele não tinha. Aí percebe, contrata um treinador que a torcida não quis. Aí coloca o Danilo para segurar a onda num clássico contra o Palmeiras. Ele não foi segurar a onda num jogo contra o Bala Mistura. Ele foi segurar a onda num jogo contra o Palmeiras. Aí sai, chega o Vanderlei Luxemburgo, pega esse foguete que ele está pegando e aí a gente vê o que está acontecendo. Eu não consigo colocar culpa no Vanderlei Luxemburgo. Não consigo culpar o treinador do Corinthians. Não consigo. Não consigo. Eu sei que tem treinador que já acha que já deu, tem que trocar. Não, mentira, não é isso. Não é assim que se faz futebol. Tem que dar tempo para ele poder, pelo menos, entender o psicológico dos jogadores. Nem isso ele conseguiu ainda. Porque existem situações no futebol que as pessoas, às vezes, dentro do futebol, quem está dentro entende, quem está fora não entende. Tem jogador que é o seguinte, o Zinho vai entender o que eu estou falando. Tem jogador que você vai entrar no vestiário e vai gritar com o cara, você não recupera ele nunca mais. E tem jogador, se você não gritar com ele, ele não joga. Então ele precisa entender qual é o perfil psicológico do jogador para ele conseguir chegar no jogador e tirar o melhor dele. E aí depois, como ele disse, é um pouco tático, um pouco psicológico, um pouco físico, um pouco psicológico, é um pouco técnico, um pouco psicológico, mas tudo entra o psicológico. Porque Me enrolei um pouco nessa, hein? Hã? Fala assim. Me enrolei um pouco nessa projeção dele aí. Nessa coletiva dele, eu fiquei meio tonto, né? Me lembrou uma pessoa aí um tempo atrás que dava uma entrevista assim. Foi técnico, mas não foi muito técnico. Foi tático, mas não foi muito tático. Vocês lembram de uma pessoa um tempo atrás aí que fazia assim? Mas era um pouco técnico, um pouco psicológico. Um pouco tático, um pouco psicológico. Aí vai tentando entender o comportamento do jogador. Técnico. Foi tático, não é muito a do Vanderlei. Até parece que ele também está pressionado, né? Assim, o Vanderlei que eu acho um monstro. Né? Mas de certa forma eu sou suspeito né, a falar, Zinho, porque eu já falei. Ele chega para ocupar vários lugares, não só do técnico. Quando ele fala que é para comemorar, né, Dani, o empate, o Vanderlei que eu conheço
Se a gente dentro de casa empata um jogo que é a nossa torcida e tudo, ele pegava firme com a gente. Não tinha, mas eu entendo o que ele quis falar. Nesse sentido eu entendo. Vem de derrota, tá perdendo o jogo, aí consegue um empate. O time dos caras com um psicológico, emocional, tático e físico melhor. O empate acaba não sendo um mau resultado. Eu entendi isso aí, eu entendi o que ele quis falar. Só que precisa recuperar. Assim, até para jogar para vocês e até debater. Gente, esse time do Corinthians, o ano passado, ficou em que lugar no Campeonato Brasileiro? Todo o Campeonato Brasileiro em quarto, na última rodada ficou em quinto. Não ficou em quarto, não? Não, o Corinthians terminou em quinto. Não foi quarto, não? Em quinto. Quarto foi o Internacional. Se não me... Tá. Mas classificou direto para Libertadores. Classificou direto para Libertadores. Esse time foi responsável de derrubar o treinador que jogou contra ele ontem. Ou não é? Não foi o jogo do Corinthians contra o Flamengo? Foi. Que a diretora do Flamengo falou que o time engoliu o Flamengo, não sei o quê. E eu olho pro elenco, tá aí. O elenco aí do Corinthians é aquele lá. Saiu uma peça, o Duqueiroz já foi embora, que jogava no meio do Queiroz, né? Mas sim, veio o Maico. Eu, na minha opinião, eu acho o Maico mais jogador que o Duqueiroz. Não está jogando. Não está rendendo. Mas eu acho ele melhor. Eu acho o Fausto Vera muito bom volante. O que eu quero dizer é o seguinte, o time do Corinthians, que fez uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, classificou para a fase de grupo, e que no segundo tempo da Copa do Brasil no Maracanã amassou o Flamengo e levou o jogo para os pênaltis, tá aí. Esse time, o que aconteceu? Tá se falando, que a diretoria... Pascoal falou, concordo, pode ter feito um movimento aqui, outro lá, principalmente nessa coisa de treinador, mas assim, os jogadores, independente de contratação, o time do Corinthians, o ano passado, esse time fez uma campanha correta. Não foi campeão, mas chegou em decisões. Então, assim, eu não coloco só em cima da diretoria. Os jogadores também caíram de produção. Esses jogadores têm que se recuperar. O que é físico, é tático, é técnico, é emocional? Pô, tem muita gente cascuda ali, cara. O time do Corinthians, eu acho, não é o melhor time do Brasil, tá longe. Não é o melhor elenco. Mas não é o pior. Tá longe de ser o pior. Mas é um composto disso, e com a torcida que tem, com o estádio que tem, Pascoal, pelo amor de Deus. Não, é um composto. Eu já tá falando do Corinthians cair pra segunda divisão. Não. Isso? Eu não levo isso. Fazendo conta. Eu também acho um exagero, mas tem torcedor fazendo conta. Eu ouvi. Eu ouvi, não foi só torcedor, não. Por exemplo, hoje eu tive com um amigo nosso, meio idosinho, cabeça da vila, ele tá falando que quer fazer os 45 pontos. Eu já ouvi torcedor do São Paulo dizer, faz logo os 45, que é para não dar não ter nenhum problema. Mas eu acho que a torcida do Corinthians não está fazendo essa conta de chegar aos 45 para poder sair, para fugir do rebaixamento. Eu sei que vai ter alguns torcedores que são mais precipitados que vão imaginar isso. Agora, o Zinho estava falando uma coisa que é um composto de tudo. O time não está bem fisicamente, o time não está bem taticamente, o time não está bem psicologicamente e o time não está bem também no aspecto tático. Então, o que o Corinthians tem? Ontem parecia o time do Corinthians ontem parecia um time de colégio. Um time de intervalo de colégio. Você já viu intervalo de colégio? Joga a bola na quadra de futebol de salão, o que acontece? Todo moleque sai correndo atrás da bola. É um enxame atrás da bola. E isso não funciona. Isso não funciona. O time só funciona se tiver disposição tática e os jogadores encontrarem os espaços na defesa adversária, no trabalho adversário. Agora, do que a gente... Eu não consigo ver ainda o trabalho do Vanderlei. Eu sei que vai aparecer uma hora, mas ainda não consigo ver. E não seria justo cobrar, porque ele só está ali há 4 jogos. É muito pouco. Ô Mauro, ontem a gente viu um Corinthians, foi o que você bem colocou, né? Com medo de perder. Então, um Corinthians muito atrás. Por tudo que o Zinho coloca, o Pascoal trazem de qualidade técnica desse time, eu não acredito que vá ser o modelo do Vanderlei para a temporada. Você acha que isso é um caminho para arrumar a casa ou que ele realmente vai tentar voltar até para o que a gente já viu no Corinthians de outro tempo, né? 0-0, segura resultado e vamos nessa. Não imagino o Luxemburgo retranqueiro, tendo que se fechar, ainda mais jogando em casa e tal. Não é do perfil que eu imagino o Luxemburgo.
Ele quer um time ofensivo, está tentando os meninos até chegar julho, onde parece que a diretoria poderá dar a ele outras opções do meio para frente. Ele ficou de avaliar, enfim, já falei sobre isso, acho que na semana passada. Eu sei que dinheiro é esse, que quantidade de dinheiro, que qualidade, que nível de jogadores que o Corinthians poderá trazer para agregar aí para o Luxemburgo, mas há essa promessa. Independentemente disso, com essa turma que está aí, ele também não pode descansar até julho, senão a coisa emburaca de um jeito que depois não tem, aí fica elefante na areia movediça, não tem como sair. Ele vai tentar dar um padrão, mesmo não tendo muito tempo para treinar, né? Mas esse não é um problema só dele. Todos os times que estão em Copa do Brasil e Libertadores estão jogando uma partida atrás da outra. Entendo que passa muito... houve um problema físico. É curioso isso, porque assim... Até trocaram agora, né? Com o chegado do Luxemburgo, trocaram o preparador físico. Mas é um cara que estava no Inter no ano passado e que o Inter foi segundo colocado no campeonato. Me parece, inclusive, que ele vai voltar para o Inter agora, porque o Inter também não está feliz com o preparador e tal. Está negociando para voltar. Acho que é muito técnico. Eu acho que é isso aí. O Zinho cita os jogadores, o Pascoal. Tem vários jogadores aí de nível muito acima do que estão entregando. Eu tenho dito, não dá. E aí é duro, porque você conta agora, vou fazer o meio-campo aqui, Vera, Maicon e Juliano. Pô, se olhasse assim, todos eles no auge, você fala, pô, esse meio-campo aí vai dar caldo. Não dá. No segundo tempo, o Juliano abriu o bico, aí ele põe lá um menino para tentar, no mínimo, dar mais correria. Mas é menino. Não dá para se esperar que vai ser o salvador da pátria. Eu entendi a história dele, como eu tinha comentado, que para ele era isso mesmo, era parar de perder. Então, entendi essa história de tentar comemorar, que não é do perfil dele, mas para o Corinthians esse empate foi uma vitória e para o São Paulo foi uma derrota, pelo que ele poderia ter conseguido diante do volume de jogo que teve. E você vê essa tensão de jogar, né? Esse Murilo aí me parece ser bom zagueiro, esse zagueiro do Corinthians. Sim. Mas o Murilo é um zagueiro que eu acho que o Corinthians vai aproveitar. Por sinal, o Beraldo e o Arboleda dominaram a defesa lá ontem. O Arboleda, apesar de tudo que faz aí fora do campo, nas redes sociais, ele é o seguinte, cruzou na área, é com ele mesmo para tirar. É impressionante como ele é bom na bola aérea. Foram muito bem os dois. Mas do lado de cá do Corinthians, tensão. O menino pega uma bola, ele até teve uma chance de um chute a gol ali, se ele faz, talvez relaxasse, consagrasse. Mas é muito diferente jogar esse Corinthians hoje, até porque está desarrumado ainda, e jogar no São Paulo. O Zinho usou a palavra certa. O time estava leve, o São Paulo está leve para jogar. Não que esteja ganhando todo mundo também não, né? Mas está leve. Sim. E deu sorte, né? Assim, até isso também teve um pouco de bênção. O Dorival estreia contra o América mandando uns 3-0, que não era para tudo aquilo. Mas opa. E ele mesmo fala isso, né? Mentiroso. Mentiroso. Aí vai para Itu, sofre no segundo tempo, mas era um jogo que valia mata-mata. Ufa, no segundo tempo faz 1-0. Então as coisas, o ambiente vira outro. Já estava mais tenso com o Rogério, ele chega, ele já domina de outra forma. Acho que o trabalho também que o Luxemburgo pega está mais desarrumado do que o trabalho que o Dorival pega do Ceni. Entendeu? Então, assim, tem muitas diferenças entre um e outro. E o corintiano, infelizmente, para ele, eu acho que vai ter que aguentar a barra aí, porque vai querer o quê agora? Que vá lá no Mineirão e ganhe? Vai ter que meter o Rony no time de volta. Quem é que marca? Mas o Rony não sabe dar um passe. Mas ele vai... Lá é diferente, né? Lá se segurar um empate fora de casa na Copa do Brasil, aí sim é resultado para comemorar.